Do Marcelo Marins, Consciência Cósmica. Que prazer falar com todos vocês. Eu não tenho palavras para expressar a honra para mim falar com todos vocês, pois eu não os vejo como seres humanos. Eu já falei isso em outros vídeos, em vários anos na qual já faço esse trabalho, e eu não enxergo vocês, pelas quais eu faço esses vídeos, como humanos mais. Eu os vejo como seres cósmicos. Seres de uma capacidade impressionante, de um poder, de uma força, seres extremamente avançados. Eu gostaria de fazer um vídeo bem especial para vocês. Vocês sabem que o meu prazer é levar conhecimento a vocês. Mas o conhecimento, ele não será usado, ele não será absorvido se você não meditar. Se você não pôr em prática nas meditações, buscar para dentro de si, fazer autoanálise, mudança. Se você não o fizer, você estará perdendo uma grande oportunidade e você estará gerando ou movimentando pouca energia. Eu sempre digo que tudo é energia, não é verdade? E se você movimenta muita energia, você consegue manipular a sua, digamos, viagem interna. O entrar para dentro de si. Eu faço esse trabalho com muito amor e carinho, porque eu sei e eu acredito no potencial gigantesco e avassalador que todos vocês possuem. E fazer esse trabalho e dar a oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais sobre o cosmos, o universo, sobre essas realidades como a terceira dimensão na qual estamos encarnados em carnes e ossos e somos mortais. E falar também da quarta dimensão, o mundo espiritual, aquele na qual é o habitar natural de todos, digamos nós, antes de nascermos e depois que morremos, voltamos para lá. Eu gostaria de falar algo hoje bem interessante. Quero dizer que deste ano estou trabalhando com a energia oriana de Orion e vou trabalhar com a energia de Orion o resto do ano. Vindo no próximo ano estabelecer outras metas dentro do trabalho. Temos a série Sirius, temos Zeta Retículo e tantas outras séries no próximo ano. Mas esse ano vamos focar a pedido dos próprios orianos para falar de Orion. Já fiz alguns vídeos falando para vocês sobre Orion. E Orion, vou confessar para vocês que desde sempre foi a minha obsessão desde criança. Ainda mais depois que eu descobri e ouvi tudo a respeito sobre Orion. Orion, o lar dos deuses, onde habitam os deuses. Quando criança, eu tinha sempre um vazio dentro de mim. Um vazio muito grande, gigantesco. Eu sempre tive falta de um pai. Aquele que a minha mãe dizia ser o meu pai biológico, eu repudiei desde sempre, desde pequeno. Desde bem pequenininho, eu nunca aceitei ele. O Carlos entrou como um pai substituto, mas nunca houve aquela ligação de pai e filho. A vida toda eu fui, digamos, energeticamente órfão de pai, espiritualmente, porque na realidade eu nunca senti ou tive aquele elo de pai aqui.
Nunca, nunca. Embora sempre o respeitei, embora humanamente sempre considerei o Carlos como meu pai, mas sempre sabendo que isso era apenas uma simulação. Sempre tive muita gratidão por ele. Mas desde pequeno, eu sempre me sentia repleto pela minha mãe. Minha mãe, ela me causava o sentimento de estar repleto. Mas eu não tinha, digamos, a energia paterna. Como se Deus Todo-Poderoso, seu grandioso e todo-poderoso Deus Elohim, me privasse de sentir filho e de ter alguém como pai. Interessante isso. E assim a minha vida toda foi assim. Eu nunca tive ligação paterna com nem mesmo o Carlos, embora sempre o respeitei com muito carinho e sempre o chamei de pai. Mas dentro de mim nunca ressoou isso, não. Eu me lembro que a sensação que eu sentia quando eu fazia isso era quando eu orava, quando eu falava com Deus. Quando eu falava com Deus, eu sentia dentro de mim a parte completa, paterna. Um tanto quanto religioso isso, não? Mas eu sentia dentro de mim aquela parte que não me preenchia e faltava. Eu sentia que a parte paterna me preenchia. Assim como a parte da minha mãe, quando eu orava e falava com todo o poderoso Deus, aquilo preenchia literalmente a minha falta de pai. Foram-se passando-se os anos, comecei com 7 anos de idade, e com 7 anos Deus foi muito cruel comigo, ou foi muito exigente comigo, porque eu comecei a ver um mundo que as pessoas não viam, a não, digamos, suportar, fingir viver uma vida que não era verdade, enquanto as pessoas estavam interpretando, eu tinha que me adequar a um outro mundo, uma outra realidade. Tive meus inimigos espirituais. Quem não se lembra da Valina, minha bisavó, que tentou, acredite, roubar o meu espírito, roubar a essência energética do meu ser. Mas quando criança, por algumas vezes eu tive algumas, vamos chamar de visões. Eu sempre via seres de armaduras me protegendo, que depois eu descobri que eram arcanjos, protetores arcanjos, quando por 2 vezes eles se, digamos, materializaram para me salvar. Me lembro que contei para vocês a história, até o amigo nosso desenhista Moisés Alex desenhou a criança e o arcanjo a protegendo de ser sugado, drenado a sua energia essencial espiritual. Quando também, numa outra oportunidade na qual me vi prestes a morrer, de forma trágica na adolescência, eu vi aqueles mesmos seres com armaduras e grandes espadas, e eles estavam na minha frente para interceder por mim. E religiosamente, ou naquele sentimento de preenchimento, eu agradecia e dizia: ó Deus, meu Pai Todo-Poderoso, gratidão, Pai. E seguia a minha vida. Sempre fui muito, digamos, sortudo, para não dizer privilegiado, sobre conhecimentos que as pessoas não tinham como adquirir. Até eu me lembro da minha bênção patriarcal,
lá daquele médium, mas que era o patriarca Mormon, que nos Mormons eles tinham preconceito com ele, porque ele era diferente a forma de fazer. Eu fiz esse vídeo falando para você sobre a minha bênção patriarcal. E lá o patriarca dizia, olha, você pertence às 12 casas de Israel. E você pertence, a sua linhagem é direta, ou seja, você é um autêntico e genuíno filho da casa de Israel. Você pertence pela linhagem. Pensava, pô, será que é por parte de mãe ou por parte de pai? Ou será que é espiritual ou astral? Ou depois eu percebi, será que não era cósmica? Eu pertencer às 12 casas de Israel, em Orion. As casas, digamos, de Israel, terminologia El, são em Orion. E lá dizia, você é favorecido em ser da tribo de Efraim, a tribo mais poderosa. Você terá grandes privilégios e grandes responsabilidades. E dizia, você poderá adquirir todo o conhecimento que vem do seu Pai Celestial. Na qual todo conhecimento é do Pai Celestial de Deus. Lá dizia, e você poderá adquirir todo o conhecimento que vem do seu Pai Celestial. Me lembro que meu amigo que tirou a bênção patriarcal ficou um tanto quanto despeitado e triste quando viu que a sua não tinha nenhuma dessas coisas. A minha parecia um conto de fadas. Mas aquilo não mexia comigo. Lembro-me que eu era apaixonado pelos grandes corais, e em particular o coral, o maior e mais perfeito coral, o coro do tabernáculo Mormon. Eu digo para vocês, Deus ama ouvi-los cantar. Depois eu descobri que Deus era um Draco, um Elohim. Ó grandioso Deus, todo-poderoso Elohim. E descobri que ele vinha de Orion. E como dizia naquela bênção patriarcal, você é privilegiado de pertencer às 12 casas de Israel e poderá adquirir todo o conhecimento que vem de seu Pai Celestial. Eu sempre tive um relacionamento muito bom, entre aspas, com Deus, com o Pai Celestial. Lembro-me eu que quando eu cantava os hinos, Senhor meu Deus, quão grandioso és tu, aquele cômodo enchia de neblina. Manifestava-se uma névoa, uma neblina. Uma vez um ser veio prestes a me atacar dentro de casa, junto com a esposa e os filhos, e um outro ser que se apresentou, eu venho denominado da casa de Israel, saia deles, perto deles. Se eu for contar as minhas coisas com Deus, vai virar uma série bem grande. Eu ficava me questionando por que aqueles seres alienígenas greys, baixinhos, cabeçudos, brancos, olhões, tinham tanto a me procurar. Depois vieram os outros seres que foram abrindo a minha mente até chegar nos draconianos. Sim. O despertar de consciência cósmica é algo muito avassalador, é algo muito gigantesco. Se você adentrar para dentro de si, tenha você grandes experiências ou pequenas experiências, você pode ter certeza que você terá grandes
achados, grandes descobertas. Meditar, buscar para dentro de si. Os Colupes acrescentaram grande conhecimento junto com tantos outros seres. E um dos maiores conhecimentos, ou dádivas ou presentes que o cosmos me deu, foi a conhecer mais sobre o grandioso e todo-poderoso Elohim de Orion, conhecido popularmente por Jeová, pois o seu nome é impronunciável sobre esta realidade. Caso o nome de Jeová fosse pronunciado por algum ser que pudesse pronunciar e vibrar na frequência certa, este mundo sucumbiria, seria destruído automaticamente e toda a forma de vida se desmancharia. Tamanho o poder e a vibração do grandioso Elohim, aqui conhecido por Jeová. Jeová é um nome suportável aqui. E eu sempre tive uma obsessão, desde os meus 14 anos de idade, sobre os Elohims. A palavra Elohims me causava fascínio. Me deixava alvoroçado. Quando adolescente entrei na dimensão do espelho e fui recebido por aqueles seres, nas quais aqueles seres me tratavam com muito respeito e me deram grandes doses de conhecimentos, e eu pude ver os 666 de Orion, aqueles dracos lá, e pude aprender e conhecer muito mais sobre o mundo draconiano. O tempo foi se passando e eu fui crescendo, fui amadurecendo, embora eu digo para vocês, eu tenho muito que amadurecer ainda. Muito mesmo. E eu fui crescendo. 20 anos, 25 anos, muito imaturo ainda. 30 anos, 33 anos, 35 anos, e ali eu já estava desperto. Nos meus 36, 37, eu já tinha muita força cósmica vibrando e pulsando dentro de mim. Eu sabia da minha missão e o motivo e o porquê da minha existência nesta ou nessas realidades. A pior coisa para um ser cósmico é ele ser afastado da origem maravilhosa, da origem da sua essência, da origem matriz da sua força, sua plenitude, sua luz, de toda a sua energia. Ou ser afastado de casa. Grandes conhecimentos vieram e eu pude conhecer mais afinco Jeová, o grandioso Elohim de Orion. E como eu tinha aquela obsessão pelos Elohims, eu cheguei a Jeová e pude conhecer muitas particularidades da vida deste ser, ou vida não, da existência desse grandioso ser. Foi quando me deparei com os filhos de Jeová. Os Elohims têm prole, filhos. A concepção de um filho de um Elohim, como de outros seres cósmicos, de tamanha elevação de energia, não vem através do ato, como é conhecido na terceira dimensão do ato íntimo, entre macho e fêmea. O Elohim, ele divide, ou como se ele desfragmentasse o seu cristal principal, concedendo a este, digamos, pequeno fragmento de seu cristal a oportunidade dele se tornar uma energia independente e se tornar um ser. E carregar a essência
e carregar a energia do cristal principal. Literalmente, ele se divide, tirando uma pequena parte de si, para que essa pequena parte ela se transmute, ela aprenda a vibrar por si só, tornando-se uma consciência com o universo, recebendo uma essência primordial dos seres primordiais, lá das zonas, digamos que eu digo, das zonas exclusivas do cosmos, fluindo e irradiando. Os Elohims, eles têm suas proles. Todos. E Jeová não podia ser diferente. Seguindo a lei natural dos seres Elohims. Jeová, digamos, retirou de si fragmentos nas quais Jeová constituiu 2 filhos, que eu não vou dizer Elohims, porque para se serem consagrados como Elohims, receberem as consagrações de Orion, para ser um Elohim tem que estar em Orion, porque somente as casas de Orion, a hierarquia de Orion, pode designar o ser como um Elohim. Elohim é um chamado, Elohim é um título de um ser de imensa vastidão, conhecimento e poder cósmico. Então, os filhos de Jeová não são Elohims, mas são Elohims em potencial. Elohims criam vida, Elohims criam e destroem, transmutam, transformam, interagem, vibram e giram energias. Aprendem sempre com o universo. Esses 2 filhos de Jeová estiveram com ele em Orion a princípio. Viveram em Orion, conheceram Orion, mas digamos que não chegaram a constituir a idade madura para serem elevados, consagrados ou receberem o título de Elohims, pois demora. É algo muito, muito demorado. Na grande fuga, ou, digamos, não vou dizer fuga, mas quando Jeová desertou-se de Orion, quando ele fugiu de Orion, ele é pai, os Dracos sentem sentimentos, sabiam? Os reptilianos também. Eles sentem apego, amor. Não esse amor louco, esse amor insano aqui da terceira dimensão. É algo cósmico, muito mais pleno e é verdadeiro. E Jeová ama seus filhos. Os Dracos e os reptilianos em geral amam, sentem ciúme, são protetores. E embora muitos filhos dos Dracos e os reptilianos às vezes vão até mesmo contra seus pais, os pais têm o sentimento de proteção e guarda dos seus filhos. Viram aonde a humanidade tridimensional foi baseada e estabelecida como uma causa, digamos, minimalizada. Eu digo que a humanidade 3D, eu fiz uns vídeos atrás, onde eu expliquei em um desses vídeos que a humanidade 3D é uma raça reptiliana, constituída, porém um pouco diferente. E este pai, ele ama seus filhos. E mesmo que seus filhos se voltem contra ele,
Ele não os destruirá. Porque do conceito, da concepção, eles são seres que amam e protegem seus filhos. Dráculos, reptilianos são assim. O sentimentalismo da terceira dimensão, ele é uma coisa cópia, clone, só que um pouco insana, mas é uma cópia, clone dos Dráculos e os reptilianos. Na grande jornada, ou fuga, ou abandono de Orion, Jeová trouxe seus filhos com ele. Jeová trouxe seus filhos incorporados em seu cristal. Ele não permitiu com que seus filhos viessem nas naves, nas frotas de naves orianas. Eles vieram incorporados a seu pai. Pois o seu pai tinha-os como, digamos, aliados para propósitos futuros. Abandonaram Orion, abandonaram o cristal e todos os outros cristais matriz de Orion. E quando você está longe do cristal matriz de sua civilização, você começa a perder força ou poder. Você começa a se transformar num ser mais simples e não grandioso. A não ser que você faça certas coisas que não são bem vistas ou morais no universo. Como explorar e enganar raças cósmicas ou criar raças e utilizar-se da ingenuidade delas para tirar proveito para seus poderes, fazendo-os de cobaias para gerações de energias, para suprir a carência e a falta de energia que você venha a ter por estar longe da sua fonte matriz de energia. O grandioso Elohim, Jeová, trouxe todos os seus arcanjos, Miguel e a sua frota, seus arcanjos guerreiros e seus guerreiros draconianos. Jeová, sabendo da aliança extraterrestre com outros seres não de Orion, seres alienígenas que também não tinham moralidade, seres esses que poderiam trair a Jeová ou a grande causa da fuga dos orianos, que foram enganados e depois uma grande parte retornou a Orion como Ark. Como eu disse há uns vídeos atrás, há 2 vídeos atrás. Sabendo dessa associação que estava se formando e crescendo, com seres multidimensionais à porta, querendo se manifestar e invadir nestes mundos, Jeová deu uma ordem expressa a todos os seus arcanjos. Primeiramente a Miguel, que Miguel protegesse, guardasse sobre todas as coisas aos seus filhos. Que Miguel ou seus arcanjos sempre estivessem à vigília para a proteção de seus filhos contra seres alienígenas de outras bandas cósmicas e seres de outras dimensões. Isso causou a Miguel, o arcanjo, um ciúme. Miguel, o arcanjo, tem despeito dos semi-Elohims ou dos potenciais Elohims. Mas Miguel, o arcanjo, é fiel. Pois Miguel, o arcanjo, ele, digamos, é apaixonado pelo seu Deus, pelo seu Elohim. E é extremamente fiel, sendo o braço direito do Elohim. Mas Miguel, o arcanjo, tem despeito, ciúme dos filhos de Jeová. Mas cumpre às riscas
os pedidos e desejos de seu Deus e seu Mestre, o seu Eloi. Os filhos de Jeová cresceram no modo da terceira dimensão para o seu entendimento, com todas as regalias cósmicas. Quando Moark veio, ela se reuniu com eles e disse: vocês não têm culpa pelo que o pai de vocês fizeram. Vocês pertencem à casa, às 12 casas de Orion. Não é justo que seja tirado de vocês o direito junto à casa de Orion, quando vocês quiserem voltar. Se voltarem com os corações arrependidos do que fizeram, se voltarem por merecimento, serão recebidos em Orion. Poderão tomar o posto que foi de seu pai junto às casas de Orion. Mas vocês precisam mudar. Vocês precisam mudar e dar a Orion um motivo nobre para os recebê-los. Os filhos de Jeová tiveram todas as regalias que vocês possam imaginar. Entre todas as realidades, podiam frequentar todos os mundos, dimensões, e em algumas dimensões eles eram cobiçados. Aprenderam todas as artes e ciências ocultas que vocês possam imaginar na terceira dimensão. Tornaram-se exímios manipuladores de energias, manipuladores de conhecimentos cósmicos e manipuladores de armas cósmicas. Os filhos de Jeová encarnaram em várias eras. Ora um se aventurava no mundo da terceira dimensão, ora outro também, em outra era, se aventurava. Eles puderam presenciar e ver inúmeras fases da humanidade e do que chamamos de terra tridimensional. Puderam entrar e habitar nos grandes castelos dos magos, habitaram e andaram entre as escolas de magia do plano astral. Todos os castelos sempre estavam de portas abertas para os filhos de Jeová. Mas um deles começou a perceber que não valia a pena estar longe de Orion. O reino que Jeová havia constituído junto de outras raças essas que não compreendiam a grandiosidade e o poder de Orion. Raças essas que seriam mendigos perto das grandes realezas e obras de Orion, os grandes castelos de cristais, os reinos, as grandes tropas, o grande poderio. Orion tinha uma grande história. Raças essas que haviam sido expulsas de seus planetas natais, raças essas que haviam seus mundos sido extintos por guerras, raças essas que se associavam a piratas espaciais vindo dos confins do universo. Raças, abutres, carniceiros galácticos, sem qualquer pudor ou regra. E um dos filhos começou a perceber: eu sou um príncipe das casas de Orion. Eu pertenço às 12 casas de Orion. Eu fui criado para ser um Elohim. Mas para isso, preciso voltar para Orion.
Mas para voltar para Orion, eu preciso dar a Orion o motivo para ser aceito, mediante ser pai, ser filho de quem eu sou não ajuda muito. Um grande traidor que nunca, jamais, esse não, será aceito em Orion. Ele não. Mas eu posso. Este filho de Jeová procurou o seu outro irmão, que recusou-se imediatamente a trair o seu pai. Esse que jurou lealdade a seu pai, de não abandoná-lo. O outro viu que a causa de Jeová não era digna perante a glória, a grandiosidade de Orion. E esse chegou ao seu pai e disse: eu vou voltar para Orion, causando ira em Jeová, causando raiva em Jeová, pois o mesmo ama seus filhos e os querem por perto. Mas esse disse: pai, eu quero voltar para casa. O Senhor não pode me tirar o direito a herdar a casa pela qual eu sou descendente. Jeová abaixou sua cabeça, mas como um pai que ama seu filho, ele disse: se você fizer por onde meu filho vá, você está livre, mas eu não vou facilitar. Eu sou seu pai e lhe amo. Ele quer comigo por toda a eternidade cósmica. Enquanto eu existir, eu quero você comigo. Mas ele disse: se você conseguir sair do meu domínio, eu vou te libertar. Mas você terá que lutar, pois eu irei fazer de tudo para impedir o seu regresso ou o seu sucesso. E este o fez. Aceitou. Mas Jeová disse aos seus arcanjos: este se rebela contra mim, mas eu não quero que ele sofra um arranhão espiritual nas camadas dimensionais. Guarda-o, mesmo que ele repudie vocês. Guarda-o e o proteja. E o filho de Jeová começou a sua grande jornada há muito e muito tempo atrás. Vendo-se sozinho, sem nenhum aliado, começou o seu trabalho de formiguinha, boca a boca, um a um, a tentar dar a Orion uma causa para que ele volte para casa. E se ele não fizesse só para Orion, mas pudesse fazer para todos aqueles que estavam presos no reino do seu pai, com certeza Orion não tinha por que negar a sua volta, o seu retorno. Pois nada mais digno e nada mais nobre do que libertar o máximo de seres das mãos de Jeová e de toda a sua associação extraterrestre. Este filho de Jeová começou
a conquistar aliados. Um trabalho que começou há muito tempo atrás. Jeová colocando tarefas o impedindo de progredir. Jeová o encarnando como mortal, colocando o estado de amnésia e esquecimento, para que a cada tempo ou era vivida ele pudesse se recobrar, mas com isso fosse retardada a sua missão. Tamanho o esforço do Filho de Jeová, que ele conseguiu libertar outros mundos, aonde o poder de Jeová não é tão forte assim, mas fazem parte dessa associação na qual Jeová é o cabeça, o presidente, o líder principal. Orion, vendo o esforço do Filho de Jeová, das limitações que Jeová o colocava, nas circunstâncias banais, para que o que ele buscava pudesse ser feito. Orion resolveu dar uma mãozinha e começou a mandar dracos e reptilianos. Começou um movimento astral cósmico gigantesco. Orion começou a contatar raças que queriam ajudar. Os Colupes, sem planeta, vindo de uma guerra em seu, digamos, sistema, foram contratados por Orion a trabalhar. E os Colupes estão aqui há muito tempo. Muito antes dessa concepção atual existir. Há muito e muito tempo. E Orion começou a mandar os seus guerreiros, a Draco Branco, começou a mandar reptilianos guerreiros, e um desses é Axel que se encontra. E o Filho de Jeová começou a trabalhar com mensageiros, na qual eu me prontifico a este trabalho. O Filho de Jeová começou a não fazer os trabalhos sozinho, mas começou a designar mensageiros, para que pudessem ir e proclamar a todos que existe o retorno do lar, que todos podem voltar. Que ao contrário da história bíblica de Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Filho, aquele que nunca desobedecia a seu Pai, cumpria todas as ordens de seu Pai e dava sempre a glória ao seu Pai. É hilário ver o quão as coisas não são desta forma e o quão Jeová vende uma visão ou uma ideia errônea do que realmente se encontra onde ele está. E neste trabalho que eu tenho feito é trazer a vocês como um mensageiro deste ser que quer retornar para casa, quer voltar para Orion e dizer a todos os outros filhos de Orion: vocês podem voltar, façam por merecer. Este mundo é uma ilusão. Este mundo não existe. Todos os filhos de Orion são chamados a regressar. Orion chama os seus filhos. Meus filhos, voltem. O lar de vocês está esperando o retorno de todos. E começou-se outras civilizações e sírios e outros lugares cósmicos a chamarem os seus filhos. Filhos, voltem para casa. Existe
uma possibilidade. Existe uma chance. Porque o Filho de Jeová garantiu, através do seu pacto com o seu Pai, que outras raças pudessem se manifestar e que outros seres orianos pudessem vir e trabalhar. Embora caçados, não sendo facilitado o trabalho deles, mas, de uma certa forma, eles estão aqui, conseguem operar aqui, porque o Filho de Jeová intercedeu por nós. Engraçado, né? Se você for mentalizar, Jeová colocou o seu filho religioso, conhecido pelo Messias, o Jesus, como o intercessor dos pecados para o retorno a Jeová. Jeová sempre camufla as coisas para o seu lado. Quando ele vê que algo está sendo estabelecido, Jeová prontamente ele cria uma casca ou uma proteção ao seu reino, ao seu, digamos, o seu status, o seu poder, a sua obra, a sua glória. Ele sempre usa uma maquiagem para não ficar claro o que no fundo realmente é. Mas este Filho de Jeová, que trabalha em prol da libertação de raças cósmicas, que vai contra os desígnios de seu Pai, mas por amor a seu Filho, o seu Pai permite que ele o faça, mesmo o prejudicando, mesmo o, digamos, dificultando ao extremo. Estamos vocês todos, em meio a um grande jogo cósmico, uma grande aposta. Se formos sábios, poderemos tirar proveito disso tudo. Poderemos voltar para casa. Poucos, Marcelo. Sim, muito poucos. Porque a maioria pertence a Jeová, é dele. Ele se alimentará deles. Ele o desmanchará e os absorverá como fonte de matéria e de energia para si, para se fortalecer a sua força. A maioria, infelizmente. Mas poucos, que são escolhidos, privilegiados e que não devem perder a oportunidade, poderão retornar para casa, finalmente voltar para casa, dependendo único e exclusivamente só de vocês. Que maravilha! Que milagre cósmico! Só depende de vocês, não depende de mais ninguém. Sei que muitos voltarão para casa. E em particular os filhos de Orion, um dia se encontrarão. Que tomara já seja um dia um Elohim e poderão conversar da jornada de quando conseguiram desvencilhar-se do falso e errôneo reino de Jeová. Eu sei que você pode, sendo um filho de Orion ou de outra parte do universo. Na final, todos somos filhos do cosmos, não é verdade? Não percam essa oportunidade. Ela é única. Estamos na reta final desta realidade, deste mundo. Isso vai acabar. A maioria retornará para Jeová, passando a ser a sua fonte, a sua comida energética. Mas a minoria voltarão para as estrelas.
E eu faço esse trabalho e sirvo a esse trabalho para permitir e dar a condição de você, meu grandioso guerreiro cósmico que me ouve, minha guerreira, para que vocês voltem para seus lares verdadeiros, seus lares cósmicos. Gratidão por me permitir, esta forma tão insignificante, tão limitada, poder ajudar vocês, a servir com vocês e aprender com vocês. Fiquem todos em paz. Vamos voltar para casa.